E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Direito Ilustrado para darmos continuidade e finalidade ao nosso vídeo falando sobre princípios. Vamos lá? Vamos agora para o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade penal subjetiva. O princípio da culpabilidade, ele fala que o ordenamento jurídico brasileiro baniu a responsabilidade penal objetiva, ou seja, ninguém pode ser punido por um resultado se ele não agiu, no mínimo, com dolo, que é intencionalmente ou com culpa, através de negligência, imprudência ou imperícia. O foco da análise recai sobre o fato praticado, direito penal de fato, e nunca sobre as características pessoais, orientação ou estilo de vida do autor, que é algo chamado de direito penal do autor. Também temos a teoria finalista da ação, ou inserção temática, que fala o seguinte: a teoria finalista ela foi desenvolvida por Hans Heiser e ela revolucionou a estrutura do conceito analítico do crime. Agora vamos entrar no que ela fala, que é como era antes dela. Antes dela, tinha a teoria clássica causal, onde dizia o seguinte: o dolo e a culpa ficavam localizados dentro da culpabilidade, ou seja, a conduta era vista como um mero processo mecânico causal, o movimento corporal que gerava um resultado físico, sem analisar a intenção da conduta. Ou seja, antes da teoria finalista, na teoria clássica, a conduta ela não era analisada. Culpa e dolo não eram analisados. Já na teoria finalista, ela veio para mudar muitas coisas, que foi Hessel demonstrou que a conduta humana é sempre dirigida a uma finalidade voluntária. Não existe conduta humana cega. Portanto, o dolo e a culpa foram deslocados da culpabilidade para o fator típico, dentro do elemento conduta. O impacto prático que isso teve foi a culpabilidade deixou de ser uma psicologia e passou a ser puramente axiologia, um juízo de reprovação social, composto por imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Fatores que posteriormente eu explicarei em outro vídeo. Vamos lá. Princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5 da Constituição Federal. Ele traz o seguinte: a punição não pode ser padronizada ou genérica. Cada indivíduo deve receber o reprimenda exata que corresponde à gravidade do fato e às suas condições pessoais. Ocorre em três momentos complementares, que é três fases. A primeira fase é a fase legislativa, que fala o seguinte: o Poder Legislativo atua fixando no texto legal as penas abstratas mínimas e máximas para cada tipo de pena, além de estabelecer os regimes de cumprimento disponível. Ou seja, na fase legislativa, acontece onde o juiz ele abre a lei e ele vê qual é a pena mínima e a pena máxima para o crime, para cada tipo de crime. Além disso, ele estabelece os regimes de cumprimento. Se vai ser reclusão com multa, detenção com multa. Ele vai analisar esses fatos nessa fase. Aí passa da fase 1 para a fase 2, que é a fase judicial. Na fase judicial, o magistrado, no momento da sentença,
aplica a pena ao caso concreto utilizando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. No sistema trifásico, ele separa em 3 fases a aplicação da pena. A primeira fase é a fixação da pena base pelas circunstâncias jurídicas, previsto no artigo 59. As circunstâncias jurídicas. A segunda fase do sistema trifásico, ela é a fase de análise das circunstâncias atenuantes e agravantes. E a terceira fase é a fase da aplicação das causas de aumento, majorantes, e de diminuição, minorantes. Eu passei por cima bem rápido porque esse não é o foco. Depois eu gravarei outro vídeo explicando de maneira melhor e mais detalhada o que é o sistema trifásico e quais são as suas fases. Mas já agora tem que saber que o sistema trifásico ele tem 3 fases, que é a fase da fixação da pena, a fase da análise das circunstâncias e a fase da aplicação de caudas de aumento. Depois da fase judicial, vem a última fase, que é a fase executória ou administrativa, que é onde essa fase ocorre durante o cumprimento da pena, conforme a Lei de Execução Penal, LEP. A pena se molda ao comportamento do condenado, permitindo progressão de regime, saídas temporárias ou regressão, conforme o mérito e o perfil do detento. Nessa fase, ela ocorre depois da pena ter sido dada e a pessoa ser condenada. Enquanto a pessoa estiver presa, se ela agir de maneira positiva, tiver um bom comportamento, cumprir o que se pede, a pena pode ser diminuída e ele pode até ter saídas temporárias. Ou pode ter o contrário. Se ele se envolver em briga, discussões, pode ter uma regressão, um breve aumento, e umas dificultações durante a punição. Isso vai depender do mérito e do perfil de cada detento. Aí temos o princípio da proporcionalidade, que ele fala aqui. Este princípio atua como um vetor de equilíbrio. Existe que haja uma correlação equilibrada e justa entre a gravidade do crime cometido e a severidade da pena imposta, proibindo tanto o excesso punitivo estatal quanto a proteção deficiente dos bens jurídicos. Nesse princípio da proporcionalidade, ele traz que o crime e a pena têm que ser proporcional. A pessoa não pode passar 30 anos presa por um crime de lesão corporal. A pessoa não pode passar o tempo de crime de homicídio por um tempo de crime de estelionato. São crimes diferentes e têm proporções diferentes. Vamos lá. Agora, os últimos princípios, que é o princípio do ne bis idem, que é dupla proibição de persecução e punição. Mas o que isso quer dizer, ne bis idem? Diz de maneira prática. Uma pessoa não pode ser condenada ou processada 2 vezes pelo mesmo crime. Dimensão processual. O Estado está proibido de processar um indivíduo 2 vezes pelo exato mesmo fato fático. O exato mesmo fático. Pelo exato mesmo fato fático. Ou seja, a pessoa foi processada por assaltar a padaria do seu Zé. Fato tal, aconteceu isso, isso e isso. Foi processado 1 vez. Ela não pode ser processada pelo mesmo fato, pelo mesmo assalto, no mesmo dia, na mesma hora, na mesma padaria, com os mesmos fatos. Não pode. Isso não pode. Entretanto, se ela assaltar de novo a mesma padaria, ela vai ter cometido outros fatos, outros fatores que não tornam o mesmo fato típico. E assim ela vai poder ser processada. Na dimensão agora material, proíbe que uma mesma circunstância ou elemento de crime seja utilizado mais de uma vez para agravar, qualificar
ou aumentar a pena do réu no campo judicial. Vício de dupla valoração. E agora, para terminarmos os vídeos sobre princípio, tem o princípio da isonomia ou da igualdade. Ele traz o seguinte: a aplicação de igualdade substancial no âmbito penal. Tratar igualmente os sujeitos que se encontram em situações idênticas e desigualar os indivíduos na exata medida de suas desigualdades. Que é aquele: tratar os iguais como iguais e tratar os desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. Acho que todos já ouviram falar essa frase. Um exemplo é: conferir proteções diferenciadas e agravamentos penais específicos para proteger vulneráveis, como no caso de feminicídio ou crimes contra vulneráveis. Esse é o princípio da isonomia ou princípio da igualdade. E também vimos o princípio do Nes bis idem. Esses foram todos os princípios do direito penal. Não todos, mas os princípios principais. Os que mais caem na faculdade ou em provas de concurso. Claro que existem muitos outros princípios que não daria para trazer nos vídeos, senão iríamos ter mais de 20 vídeos falando sobre princípios. Mas eu trouxe todos os princípios básicos que tem. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!